Vamos lá então desenvolver o nosso sistema server-side com o C# no ASP.NET Core no modelo então MVC, que seria o Server Client, ou seja, você ter o back-end e o front-end em uma mesma aplicação. Tudo isso usando então o C# e a plataforma .NET. A gente vai chamar aqui a nossa ferramenta de desenvolvimento, o Visual Studio. A gente vai estar utilizando o Visual Studio Community na versão aí 2022. Vou chamar ele aqui. Quando você abre o Visual Studio, ele automaticamente já abre esse dashboard aqui. Então, aqui à esquerda ele traz os últimos projetos que você já trabalhou. Aqui à direita tem as opções de o que você quer fazer. Essa opção de clonar um repositório, se você tem o teu projeto já hospedado num GitHub, Bitbucket, GitLab, enfim, você tem um repositório de controle de código-fonte, você pode clonar o teu repositório por essa opção aqui. Aqui você tem a opção de abrir um projeto ou uma solução. Então, no caso, você já tem um projeto pronto e aí você quer abrir ele, você pode vir nessa opção para abrir. Essa opção de abrir pasta local, se é um projeto Node, por exemplo, aí é tranquilo você abrir por essa forma, né? Mas os projetos que a gente criar, principalmente em C# aqui, a gente sempre precisa abrir eles através dessa opção aqui, ó, do projeto ou da solução. Porque daí tudo que a gente alterar, a gente vai conseguir executar o projeto. Se a gente abrir como pasta, a gente até consegue alterar os arquivos, mas a gente não vai conseguir executar o projeto em si, tá? Ou a não ser por linha de comando, né? Então, como a gente vai estar utilizando o Visual Studio aqui nessa versão para o Windows e tudo mais, a gente sempre, quando precisar abrir algum projeto, a gente vai vir por essa opção aqui. Ou, depois dele aberto, ele vai estar salvo aqui, os mais usados, você pode selecionar diretamente aqui. E aqui, nesse caso, para criar um projeto novo, né? Então, esse dashboard eles criaram a partir de algumas versões do Visual Studio para facilitar já o teu acesso. Se não, o que abriria? Eu vou continuar aqui nessa opção sem código, ó. Ele abriria essa opção aqui para gente, que é a ferramenta em si, né? E aqui a gente teria que vir em arquivo, abrir, daí selecionar o que a gente quer abrir o projeto ou abrir uma pasta, enfim, para trabalhar, tá? Então, só vou fechar aqui de volta, vou chamar ele de novo. Ele vem esse dashboard aqui para facilitar a nossa vida. Então, nós vamos criar o nosso projeto e ele vai ser o ASP.NET Core no modelo MVC, né? O Model View Controller, né? Então, você vai ter toda uma parte de API, a parte de controle ali e também vai ter as páginas em HTML que vai estar exibindo e interagindo com o usuário, né? É o mesmo esquema como se você tivesse um projeto, por exemplo, lá em PHP. Você cria em PHP, você também vai ter o back-end e o front-end junto, né? Então, ele vai rodar tudo numa coisa só. Aqui também a gente vai fazer isso. Então, a gente vai vir aqui em criar um projeto. Aqui em criar um projeto, desse lado ele já tem os modelos de projetos recentes que você já usou, ou aqui você tem a opção de poder selecionar qual tipo de projeto você quer trabalhar. E ele tem vários aqui para você poder trabalhar. Tem opções aqui de qual linguagem você quer trabalhar, ou você pode selecionar aqui por plataformas, né, se quer um determinado sistema operacional e tudo mais, ou também você pode selecionar por tipo de projeto aqui, para ele listar essas opções, tá? Então aqui, como eu não estou fazendo nenhum filtro, ele está trazendo tudo para a gente. Aqui ele sempre vai trazer um ícone do que é o projeto e também em cima aqui qual é a linguagem, vai ter uma descrição do que é, e aqui embaixo como ele vai rodar, qual linguagem e quais arquiteturas, né? Então esse aplicativo Console aqui é um que só roda em terminal, né? Você pode criar o processo e rodar só em terminal. Esse cara aqui já é um aplicativo do ASP.NET Core, ó, mas ele não é do modelo MVC ainda, que é o que a gente vai precisar usar. Esse daqui já usa a opção do Blazor. O Blazor é um outro tipo já de linguagem usada aí no projeto, que ele é muito similar à parte aí de para web, tá? Não vou entrar em muito detalhe dela agora não. Aqui tem uma opção de API, então só para você construir só o back-end, né? Tem a opção de um ASP.NET Core vazio, ou seja, você construir tudo na mão do zero. Tem uma parte de biblioteca de classes, então você pode desenvolver uma biblioteca que pode ser usada em vários projetos também, né? E aqui tem o que a gente vai usar, ó, que é o aplicativo web do ASP.NET Core, ó, Model View Controller. Então já vai ter toda a arquitetura, ele já vai vir todo estruturado para a gente conseguir utilizar nessa forma e nessa arquitetura. Então é este cara aqui que a gente vai usar.
inclusive usando para serviços aqui RESTful, ou seja, ele já vem implementado para usar REST dentro dele, que é o que a gente vai estar precisando dentro do nosso projeto. Então é esse cara que a gente vai selecionar, aplicativo web do ASP.NET Core Model View Controller, principalmente essa arquitetura, ASP.NET Core, é isso que a gente vai precisar. Vamos vir em próximo aqui. Nessa parte aqui a gente tem que dar um nome para o nosso projeto, então o nome que a gente vai informar para ele vai ser imob control, que vai ser a ideia do nosso projeto, né? O nosso projeto vai ser um sistema de controle aí de imobiliária. Então a gente chamou ele de imob control. O nome do projeto aqui, por um padrão de convenção aí para você dar nome, você sempre procura a dar com letras maiúsculas e minúsculas e sempre iniciar com letra maiúsculas a primeira palavra. Quando é palavra composta, você inicia sempre a primeira letra como maiúscula. Então por isso que tem aqui, ó, imob com I maiúsculo, control com C maiúsculo, né? Aqui é o local onde a gente vai estar guardando os arquivos do nosso projeto. Por default, o Visual Studio cria uma pasta source repos dentro do teu usuário. Então, no caso aqui, eu tenho aqui, ó, users, Marcial Deli Santos, que é o meu usuário, e ali ele vai criar uma pasta source, uma pasta repos, e ali dentro vai guardar a pasta do nosso projeto, né? Caso eu queira salvar isso em um outro lugar, eu posso vir aqui no botão e selecionar um lugar diferente, mas por padrão ele armazena sempre nesse mesmo local, tá? Aqui a gente vai ter o nome de uma solução, por default ele traz sempre o próprio nome do projeto que a gente vai estar trabalhando, mas dentro do Visual Studio a gente pode trabalhar com uma solução e vários projetos dentro, não tem problema, tá? Mas nesse caso a gente vai usar uma solução em um projeto só. E aqui embaixo é onde ele vai guardar todas as informações com o caminho completo, ó. Ou seja, C, users, Marcial, source, repos, imob control, que é o projeto que ele vai guardar, tá? Então esse é o caminho físico que ele vai guardar lá dentro. Claro que aqui é o meu usuário, senão aí para vocês vai estar o nome do usuário de vocês. Vamos em próximo aqui. Aqui é qual estrutura a gente pode utilizar. Nesse caso aqui eu ainda estou usando com a versão 7. Já saiu o .NET 8, né? Mas não tem problema, ele mudou pouca coisa. Então, se você rodar aqui a nível do .NET 7 ou rodar do 8, vai funcionar da mesma forma, tá? Selecionando aqui então a estrutura que a gente vai usar, aqui tem um tipo de autenticação, ele está nenhum, mas caso a gente quisesse utilizar um esquema de autenticação, a gente já podia fazer, ele já montaria a estrutura toda pronta. Por exemplo, se eu quero trabalhar com AD de diretórios do Windows, eu posso vir aqui e selecionar o Windows e automaticamente ele vai fazer uma integração com um servidor de AD que você tem, de Directory, que você tem na tua rede, na tua empresa. Você pode selecionar essa opção que ele já vai fazer a autenticação para se logar no sistema. Também tem um esquema de plataforma de identidade aqui da Microsoft, que ele se chama o Identity, e esse Identity aqui ele já vem uma estrutura toda pronta. Digamos que eu queira estar criando um projeto aí, que o usuário tem que se cadastrar para poder utilizar ele. Então, através dessa plataforma de identidade, que é o Identity, que a gente chama, ele já cria toda a estrutura do usuário já poder se cadastrar, alterar as informações e já faz, inclusive, o próprio login, tudo dentro do nosso sistema, tá? E aqui também, através de contas individuais, se você quiser integrar, às vezes, com o Alf, com outra, com o Google da vida, um outro esquema com o Facebook, esquema de autenticação, você pode fazer. No nosso caso aqui, não, a gente vai usar nenhum, até porque mais para frente a gente vai usar um esquema de autenticação e autorização utilizando o JWT, né, o JSON Web Token, que é uma das coisas mais comuns que está sendo usada nos sistemas, até para integração com back-end e front-end. Beleza. Eu posso habilitar um Docker aqui, então em vez de eu rodar aqui através da própria aplicação ou rodar dentro de um servidor web, eu posso aplicar para ele já implantar esse meu projeto e rodar a nível de um Docker já, eu posso selecionar, então eu poderia selecionar isso, mas não é o caso que a gente vai fazer aqui. E essa opção de não use instruções de nível superior, a gente vai deixar marcado, aliás, a gente vai deixar desmarcado, tá? Por quê? Se a gente deixar marcado, ele vai trazer um monte de coisas do nosso arquivo padrão de projeto que ele traz de informações da nossa classe, né? Se a gente deixar desmarcado, ele só vai aparecer o que a gente precisa de configuração e tudo mais. Quando eu for explicar a estrutura e a arquitetura do nosso projeto, eu vou estar mostrando ali para vocês, mas a gente vai usar desmarcado essa opção, tá? E aí a gente vai vir aqui em criar. Ele já vai estar fazendo o processo aí.
Então ele já está estruturando e já abriu aí o nosso projeto já todo montado. Claro que essa demora vai depender dos recursos de hardware da tua máquina, da onde você está programando aí, né? No caso de processador e memória, né? Aí pode demorar um pouco mais, um pouco menos, vai depender desse caso. Aqui ele já traz uma telinha de dashboard que ele informa de como já está criado o nosso projeto. Tem outras opções aqui, mas a gente vai entrar em mais detalhes mais para frente, então eu vou fechar isso aqui. O que interessa muito é essa parte na lateral aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho aqui para visualizar melhor, que é o gerenciador de soluções. Esse gerenciador de soluções aqui vai trazer em árvore toda a estrutura que a gente tem no nosso projeto e a gente pode acessar cada coisa através desse gerenciador de soluções. Tem essa opção aqui, ó, de alterações do Git, que ele usa especificamente para o repositório. Mais para frente a gente vai falar disso. Então o importante é aqui, conforme o arquivo que eu tenho selecionado ou objeto que eu tenho aqui em tela nessa parte da Workspace, que aqui é a parte áreas de trabalho, que mostra os arquivos, a gente tem essa janela de propriedades que mostra as propriedades. Ó. Então se eu clicar aqui em Program, ele mostra as propriedades desse arquivo programa. Se eu der 2 cliques ou só clicar em cima, né, ele já automaticamente me mostra o código daquele arquivo. E no caso, o programa aqui é a nossa classe, o nosso arquivo principal que vai fazer a chamada e vai rodar o nosso projeto. Então aqui, ó, como a gente não deixou marcado lá, não usar instruções de nível superior, ele não veio aqui o public class, o nome do programa, os users, os imports e tudo mais. Ele só trouxe aqui pra gente a parte de código que interessa dentro desse arquivo programa aqui. Né? E é através dessas opções aqui que a gente vai configurar algumas coisas, como por exemplo a parte de conexão ali com o nosso contexto de banco de dados, a gente vai precisar conectar com um banco, né? E as opções do que a gente quer de serviços, a mais de serviços dentro desse nosso projeto e como a gente vai usar. Então é só isso que interessa, tá? Mas depois eu vou falar mais para frente melhor sobre isso daí. Então essa programa aqui é o nosso arquivo principal, que quando a gente vai chamar o nosso projeto, ele vai rodar através desse cara aqui, ok? Aqui dentro a gente tem a solução, né, que é o nosso prob imob control, que foi o mesmo nome. Aqui a gente tem o projeto em si do imob control. Eu clicando aqui, ele já traz o arquivo padrão do projeto, que ele mostra aqui a arquitetura do .NET que a gente está usando e tem algumas configurações de como ele vai tratar a nível de código, tá? A gente vai entrar em mais detalhes um pouco mais para frente. Aqui a gente tem a parte de dependências, aqui em estrutura. Então, como a gente não tem nenhuma biblioteca ainda criada, ele não aparece aqui, essas bibliotecas, ele só usa o que já tem pronto do projeto, da arquitetura do projeto, que é do ASP.NET Core e do .NET Core. Então, que ele vem com a estrutura de controllers, views e modos, tudo aí pra gente. Então, é por padrão os pacotes de desenvolvimento que a gente tem. Quando a gente for conectar com o nosso banco de dados, a gente vai precisar de uma biblioteca, e é aqui que ela vai estar aparecendo, tá? Nessas partes de dependências, né? E essas dependências a gente vai instalar através de um servidor do Nugget. O Nugget é uma área de servidora que guarda uma montoeira de bibliotecas lá. Então, sempre que a gente precisa usar alguma biblioteca, a gente pode instalar através do Nugget no nosso projeto. E aí, sempre que eu levar esse meu projeto para vários lugares, alguém for dar manutenção, ele vai baixar essas dependências para poder compilar o nosso projeto. Se você estivesse trabalhando no projeto Java, isso daqui seria a mesma coisa que o Maven lá no Java, né? Ou se você estivesse trabalhando num projeto Node, você teria lá o NPM ou o Yarn, que são os gerenciadores de dependências daquele projeto. Então o Nugget é um gerenciador de dependência aqui dentro do teu projeto também. Aqui em Properties a gente tem esse Launch Settings, que é um arquivo de configuração de como, depois que rodar lá a partir do programa, que o meu projeto vai estar rodando, como que ele vai ser lançado para ser utilizado pelo usuário. Aqui a gente tem algumas opções de configuração. Esse é um arquivo .json porque ele guarda a mesma estrutura de um JSON aqui dentro. Cada opção dessa daqui, ó, é um objeto JSON, como uma chave, e vai ter as propriedades, as funcionalidades dentro dele. Aqui a gente tem o IIS Settings. O que é o IIS aqui, né? É o Internet Information Server. Dentro do Visual Studio, que você cria um projeto, o Visual Studio já tem uma opção de rodar o teu projeto autossuficiente, ou seja, por ele próprio, igual você tem lá no Node, você instala o Node, vai executar, você não precisa de um servidor web para fazer isso. Aqui dentro do C# a gente tem isso também, que ele já está trazendo por default aqui o HTTPS, mas você pode também rodar a nível de um servidor web.
Então, se eu vier aqui ó, e clicar nessa setinha, eu tenho como eu posso rodar esse meu projeto, ó, em HTTPS ou HTTP, ou eu posso selecionar aqui, por exemplo, o ES Express. Então, junto com o Visual Studio, ele já vem instalado o Internet Information Server, que é um servidor web da Microsoft, na versão Express, que a gente pode usar ela para rodar os nossos projetos ali em ASP.NET, né? Os nossos projetos em web em si, que rodam em cima do .NET. Então a gente pode selecionar ele. E como que eles aparecem, esses caras aqui? Através desse arquivo launchset que tem essas propriedades. Então aqui a gente tem uma configuração do IS e aqui tem os profiles. Esses profiles são esses caras que aparecem nessa opção para mim rodar. E aqui ele tem ó, o HTTP, aqui ele tem o HTTPS e aqui ele tem o IS Express. Então é através desse arquivo que ele monta essa estrutura aqui para a gente poder rodar o nosso projeto, tá? Então a gente pode rodar autossuficiente com HTTPS, sem precisar de nada, ou a gente pode implantar ele dentro do IS Express. Tanto faz como você vai poder rodar agora nesse momento, tá? Não vai diferenciar depois de como você vai executar isso daí em produção. Depois, quando a gente compilar e publicar o nosso projeto para ele gerar uma versão em produção para a gente instalar em um servidor, aí lá você se preocupa de como você vai gerar esse cara, se você vai implantar no servidor web ou se vai rodar ele sozinho, tá? Mas lá para frente a gente vai falar disso daí. Mas aqui é como a gente pode configurar esses caras para rodar. Aqui em www-root, o que é esse cara aqui? Aqui dentro é uma pasta que ele cria do projeto que você vai salvar os seus arquivos estáticos. Então tudo que é de arquivo de CSS que você vai utilizar no teu projeto para formatação das tuas páginas HTML, aqui é onde você vai guardar as tuas bibliotecas em JavaScript, se você vai usar funções de JavaScript ali dentro do teu projeto. Aqui dentro ele tem uma pasta da lib, que são os tipos de frameworks que você vai estar usando. No caso desse projeto, quando a gente cria, automaticamente ele já vem com jQuery e Bootstrap. Então a gente já pode usar no nosso código das nossas páginas em HTML toda a estrutura do Bootstrap e jQuery, principalmente quando trabalhar com JavaScript e CSS. Então ele já vem aqui. E aqui também você pode armazenar as suas imagens que você vai utilizar dentro do teu projeto. Essa www-root seria como se fosse a pasta public lá, ou HTML de uma hospedagem que você tenha, por exemplo, de uma página web, um site ou um sistema em PHP. Então é a página pública que vai acessar as informações desses arquivos, tá? Aqui a gente tem uma pasta controllers, que é onde a gente vai guardar todos os controles de cada entidade que a gente for utilizar dentro do nosso projeto. Então lá conforme o nosso sistema de imobiliária lá, ele tem as entidades, tem estado, cidade, imóvel, tem pessoa, né? Conta, tem todas aquelas entidades. Então a ideia é que a gente tenha um controlador aqui dentro para manipular cada entidade daquela ali, né? Aí a gente tem a pasta modules. As pasta modules são de todas as classes modelo de dados que a gente vai usar dentro do nosso projeto. Então cada tabela que a gente tem no nosso modelo, que ele vai virar uma tabela lá no banco de dados, o estado, cidade, pessoa, imóvel, a gente vai ter uma classe model com o mesmo nome daquela entidade e com os atributos iguais aos campos daquela entidade. Então a gente vai ter um modelo de dados aqui para trabalhar com cada uma delas, e é aqui onde a gente vai salvar. Aqui a gente tem a pasta views. O que são as pasta views? Aonde vai ficar as nossas páginas em formato de CSHTML, ou seja, CSHTML, porque a gente vai estar embutindo ali código HTML, código CSS, JavaScript e também o código em C#, né? Como a gente trabalha lá no PHP, que a gente cria nossas páginas colocando o código HTTP e misturando com HTML, CSS e JavaScript, aqui dentro a gente vai ter da mesma forma. Então vão ter essas páginas aí com extensão de .cshtml. Então uma coisa que a gente tem aqui é o controller, a gente já tem um home controller. Então aqui a gente tem dentro da view, ó, a gente tem uma pasta home e tem o index e o privacy, que as páginas que a gente vai usar dessa nossa home. Se eu clicar aqui ó, index, clicar e abrir ela, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a arquitetura de código C#, então isso daqui é como eu indico o código C#. Lá em PHP você teria lá o sinal de menor e ponto de interrogação PHP, né? Aqui nesse caso a gente tem o @chave, abre a chave para abrir o bloco de código, fecha a chave para fechar o bloco de código. E aqui dentro, então, a gente tem o código em C#. Aqui a gente já tem todo o conteúdo em HTML e CSS padrão, né, de qualquer página em HTML. Então, por isso que o arquivo tem essa extensão, CSHTML, o nome do arquivo,
e é o que ele vai chamar aqui. Quem é que chama esse cara? Vai ser sempre uma controller. Como a gente está utilizando um projeto de modelo MVC, Model View Controller, nas models a gente tem as classes modelo de negócio, de dados que eu vou conseguir trabalhar aqui. As controllers vai gerenciar essas models com os acessos a dados e vai controlar a chamada e o envio de dados para as nossas views, que as nossas views vão ser as nossas páginas em HTML. Então o processo ele roda, renderiza a nível de servidor e no front-end ele só retorna o HTML para o usuário estar visualizando. Então é o esquema que eu falei que é do server client, né? O back-end e o front-end rodando no mesmo projeto. E a gente vai utilizar através do navegador. Então é aqui que a gente vai salvar. Depois a gente vai entrar em mais detalhes disso dali. Aqui a gente tem uma pasta share e aqui a gente tem um layout. Ó. Se eu abrir o layout, o que acontece? Essa página index aqui, ó, pode ver que ele não tinha estrutura da tag HTML e tudo mais. Por quê? Essas páginas só vai ter o conteúdo que a gente vai precisar exibir nelas. Onde é que vai estar o resto das informações? Vai estar nesse layout aqui. Ó. Então, nesse layout, ele tem toda a estrutura lá da página HTML. Ó. A opção do título, os links de acesso aos arquivos de CSS, do Bootstrap, né? Então, aqui tem tudo, ó, como a gente pode estar utilizando. Esses caras aqui estão aonde? Estão lá naquele www-root. Ó. Se eu vier lá em CSS, eu tenho o site CSS, igual eu tenho aqui ó, na parte do layout HTML. Né? Se eu vier ali ó, em lib, eu tenho Bootstrap, ó, eu tenho dist, eu tenho as opções aqui dentro. Onde que ele está acessando aqui ó, na minha layout, ó, lib, Bootstrap, dist, ó, tá tudo aqui. Então a gente consegue fazer a chamada. Aí ele tem uma opção de cabeçalho, que é que ele está montando aqui um menu, ó, Home e Privacy. Depois a gente vai entrar em detalhes, tem a opção de footer aqui, de rodapé, e aqui ó, é onde ele tem a renderização da página que eu quero exibir. Então o index HTML só tem essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui vai ser renderizada aqui dentro quando eu chamar. E quando eu chamar o quê? Quando eu acessar aquele recurso da controller. Aí eu quero o home index. Então ele vai lá no home index e vai chamar aqui dentro do view qual é a home e qual é a index. E essa index aqui é o que ele vai renderizar aqui dentro. Então ele pega o código de lá e joga aqui. E aí mostra a página para o usuário, né? Então o layout ele é um padrão, ele é um default e só os dados eu vou mandando renderizar aqui nessa buddy aqui, ó. E lá eu trabalho o código separado por cada página que eu quero incluir. Quando a gente começar a rodar esse processo eu vou explicar melhor. Aqui ainda a gente tem dois arquivos aqui, ó. Tem o appsettings.json e tem o appsettings.development.json. O que são esses caras aqui? Esses caras aqui são arquivos em JSON. Conforme eu cliquei, ele já está exibindo aqui o que eu tenho no appsettings. Eu tenho algumas estruturas de como de configurações, de parâmetros para o meu projeto, como ele vai rodar, né? E o app settings, o geral, ele tem um allow hosts aqui, ou seja, qualquer um host pode acessar esse nosso sistema aqui dentro. E aí a gente tem o app settings development. Esse cara aqui, a gente pode separar como a gente vai configurar os parâmetros da nossa aplicação. Quando a gente for embutir o código aqui para trabalhar com um banco de dados, a gente vai colocar os endereços de servidor, de qual é o nome da base de dados, o usuário, a senha, a porta que vai acessar, a gente vai colocar nesses arquivos de configuração. E por que ele está separando aqui? Ó, tem o App Settings e tem o App Settings Development. Porque você pode ter o geral, tudo que você tiver aqui, beleza, ele vai rodar e vai pegar os parâmetros em qualquer tipo de ambiente. Ou você pode ter um arquivo de configuração específico para cada ambiente que você vai rodar. No caso aqui a gente está usando o Visual Studio, então o ambiente que a gente vai estar rodando aqui é de desenvolvimento, por isso a opção aqui Develop. Então tudo que eu colocar aqui dentro desse cara, eu vou poder estar utilizando no ambiente de desenvolvimento. Eu posso ter um outro arquivo aqui, ó, até já vou aproveitar e vou copiar ele aqui. Ó, vou dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V. E um Ctrl V. Deixa eu copiar aqui por copiar. Cadê o colar? Não está funcionando. Coisa, copiar, beleza. Vamos aqui na raiz. Eu vou aqui e colar. Cadê o colar aqui? Colar. O que ele vai fazer? Ó, ele vai criar uma cópia aqui, ó, de development. E aí eu vou renomear esse cara aqui porque a gente pode ter
não estava copiando o meu teclado aqui, não estava querendo rodar esse carinha. App Settings, e aqui eu vou apagar o nome aqui e eu vou colocar o ambiente que eu quero, no caso aqui, ó, Production, tá? E aí eu posso fazer a mesma coisa, ó, o meu teclado Bluetooth tinha perdido aqui, ó. Vou copiar ele aqui, beleza, agora eu vou colar ele aqui mesmo, dá um Ctrl V, ó, beleza, agora copiou. O teclado voltou a sincronizar. Ok, tem o App Settings e eu posso ter aqui também um chamado Staging. Staging, beleza, é isso aí. Então eu posso ter um arquivo de configuração para cada ambiente meu. Então aqui no Develop, por exemplo, eu posso colocar ali uma URL de conexão com o meu banco de dados, que ele vai usar o banco de dados na minha própria máquina. Então localhost, a porta 5432 com um tipo de nome de base de dados e tudo mais. Aqui dentro em Production eu posso colocar já com o IP do servidor do banco de dados mesmo. Eu coloco lá o IP ou a URL dele, coloco a porta específica, o usuário, o nome da base de dados. E aqui também Staging, que seria um ambiente de teste. Você pode ter um servidor de teste e aí ele vai usar esses arquivos. A tua aplicação vai ser a mesma que vai estar em cada lugar desse. Mas em cada lugar desse, os dados que ele vai pegar daí para acessar o banco de dados vai estar dentro do arquivo específico para aquele ambiente. E daí ele pega automaticamente isso. No caso eu estou usando o Visual Studio, ele vai pegar automaticamente os dados desse cara. Se eu implantar lá em produção e for rodar, vai estar todos os 3 arquivos lá. Mas ele vai usar o Production lá para rodar naquele caso lá. Então isso daqui é uma mão na roda para você trabalhar com as configurações e parâmetros do teu sistema, que eles podem ter mudanças, e daí você vai colocar aqui dentro. Vai colocar aqui dentro por quê? Para você não precisar colocar nível de código e você ter que compilar o teu projeto de novo para aquela alteração. Assim ele usa um parâmetro. Então o teu projeto está rodando. Eu estou rodando lá em produção. Agora eu quero mudar o local onde está a minha base de dados de produção. Você vem nesse arquivo aqui, altera o local e está tudo certo. É um arquivo físico que ele cria e você altera. E o teu projeto continua rodando e vai funcionar. E ele já vai estar acessando um novo local, uma nova área de banco de dados, tá? Então tem essa opção para você poder criar. Mas não se preocupe agora com o Production Staging, que a gente vai usar aqui é o Develop, tá? E o Program, nesse caso, eu já falei. Agora vamos rodar, ó. Vou mandar ele rodar aqui em HTTPS, ó. A primeira vez que ele vai rodar, como ele está selecionado para usar HTTPS, talvez ele peça para instalar um certificado de SSL, e daí você marca para instalar, tá? Como eu já rodei uma vez aqui com o Visual Studio, ele já instalou o certificado, ele não me pediu. Mas você pode colocar em sim e confirma ali tudo para o certificado. Caso ele dê algum erro, por causa de questão de usuário e tudo mais, você pode rodar ali através do IS. Depois eu vou mostrar ali como é que roda também. Então aqui ele já compilou e já rodou a nossa aplicação. E ela já está rodando, ó, no localhost e nessa porta aqui 7124. E ele já está rodando com HTTPS, ó. Eu poderia acessar via HTTP? Poderia acessar. E ele vai redirecionar pro HTTPS automaticamente, né? E aqui a gente tem as nossas páginas, ó. O Home, que é essa que nós estamos acessando. Se eu acessar Privacy, ó, ele já está mostrando aqui. Aqui a gente tem uma rota da Privacy, né? Então, como que o nosso sistema controla essas rotas e como ele sabe o que ele vai chamar? Se eu não informar nada, não informei nada, só estou chamando aqui, ó, o meu servidor e a minha porta. Como é que ele chama isso dali? Se eu vier aqui no meu projeto, deixa eu vir aqui, ó, em gerenciador de soluções, eu chamei o IP e a porta, né? Aliás, deixa eu abrir aqui, ó, o Program. O Program aqui tem uma configuração de mapeamento de rota que ele traz dessa forma aqui, ó. O que acontece? Se eu não informar uma controller, ele automaticamente pega o home. Se eu não informar uma action, ele automaticamente pega o nome index. E aqui é caso eu queira passar um parâmetro ou não. Então nesse caso aqui, ó, na hora que eu estiver executando, eu não estou passando uma controller e nem uma action. Então por default, o que ele está fazendo? Ele está jogando lá home e index para essa minha rota. Que era a mesma coisa que eu fizesse isso daqui, ó, home/index, ó. Ele vai chamar e vai chamar a mesma página, né? Só que como eu estou acessando a ponto raiz do nosso projeto,
Como eu não tenho uma controle e uma action, ele automaticamente pega de acordo com essa configuração, o home index. E eu posso ter ou não um identificador aqui. O que é esse identificador? Depois, quando a gente tiver uma rota, a gente quer trazer a pessoa. E a pessoa a gente vai identificar pelo quê? Por um ID dela. Então aqui iria a informação do valor do ID para a gente trazer aquela pessoa. Que daí teria pessoa, index e o ID dela, referente a ela. Daí ela iria trazer. E aqui tem um ponto de interrogação porque esse é um parâmetro que não é obrigatório. Então eu posso só chamar até aqui, né? Não preciso passar esse cara. Então posso passar ou não. Quando tem, ele vai tentar executar com o cara. Se não tem, beleza, ele vai achar aquela action. E como essas actions aí estão estruturadas, né? Se a gente vier aqui no nosso gerenciador de soluções, né? Se eu informei ou eu não informei, se eu não informei, ele vai pegar home index, né? Se eu informar private, vai ser home privacy. Beleza, mas digamos que estamos na home. Então, por default, ele está usando o quê? Home e index. E aí, como que ele trabalha aqui dentro do nosso projeto? Se a gente vier no gerenciador de soluções e vier aqui na pasta controller, aqui ele vai com eu não informei, então ele vai pegar por default home. Então ele vai vir aqui na pasta controller e vai procurar uma controller chamada home. Ele achou, tem essa aqui. Ele vai entrar aqui dentro. E agora o que ele vai fazer? Ele vai tentar encontrar uma action, né? Chamada index. E aqui ele tem um método, que é uma action chamada index. Achou. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer o return de uma view aqui. O que seria essa view? É a página em HTML que ele vai trazer, que ele vai renderizar e vai mandar. Mas qual página ele vai fazer? Como eu não estou passando aqui dentro dos parênteses qual é a minha view, qual é o nome do meu arquivo de view, ele vai tentar procurar automaticamente uma view com esse mesmo nome aqui da index, dessa minha action, desse meu método. Então, onde que ele vai achar a view? Ele vai vir aqui em gerenciador de soluções, ele vai vir na pasta view, vai procurar uma pasta chamada home, né? Porque aqui eu tenho a home da minha controller, então tudo é baseado em cima desse nome da minha controller, então home. Então ele vai vir aqui na view e vai procurar uma pasta home e aqui dentro ele vai procurar um arquivo chamado index. E aqui está o arquivo. E aí é onde ele faz a chamada. Ou seja, ele está chamando o layout e lá a rota é home index. Então aqui dentro do render buddy ele vai renderizar o conteúdo da index, que ele está informado dentro dessa nossa página index.html. Aqui, Tá? Então é assim que ele trabalha com a rota. Se a gente vier aqui agora, clicou em privacy, ele vai chamar home privacy. Então onde que ele vai encontrar? Ele vai vir aqui, vai procurar na pasta controller aqui, qual é a controller home, ele achou, vai abrir o arquivo e vai procurar uma action chamada privacy. Onde é que está? Está aqui. E é o privacy, ele vai retornar uma view. Não passei o nome da view, ele vai procurar o nome igual o privacy. Então ele vai lá na pasta view, vai procurar lá o home, que é a minha rota, o controle principal, e vai procurar uma página chamada privacy. Está aqui. E aqui dentro tem o privacy, use this detail e tal. Isso aqui são parâmetros que a gente está usando. Aqui a gente está misturando o bloco código HTML no H1 com a informação. Então ele está trazendo o título, que isso daqui é como se fosse um parâmetro. Depois a gente vai falar desses view data, tá? Que é privacy policy. E aí o que acontece? Na nossa página, ele vai mostrar ali o privacy policy e o texto lá. E por que ele tem esse parâmetro do view data title? Porque olha aqui no layout, o que ele faz? Ele coloca aqui view data title e o nome do nosso sistema. Então por isso que aqui na janela aparece o privacy policy e o imob control, que é o título do nosso sistema. Então ele renderiza as informações, as variáveis ele trabalha conforme o layout e dentro aqui do render buddy, né, ele está renderizando o conteúdo que a gente tem de cada página de ação que a gente executou. Então dentro do nosso projeto a gente vai ter a rota, cada rota chama uma controller, cada controller executa uma determinada ação e chama uma view, que seria a página HTML. Então é dessa forma que o nosso sistema funciona e ele consegue criar essas rotas aqui para a gente navegar dentro aqui da informação que a gente precisa, né? Então é assim que funciona o nosso projeto. E aí como é que eu faço para rodar? Aqui eu estou rodando ele autossuficiente, né? Mas eu posso vir aqui, colocar o ES Express, né? E aí mandar rodar. Quando eu mando rodar, o que ele vai fazer? Ele vai startar o ES Express,
vai pegar a nossa aplicação, vai fazer um deploy, vai pegar esse pacote e vai implantar dentro do IS. Claro que é bem rápido, a gente nem percebe, né? Mas é um pouco mais demorado que rodar autossuficiente. E notem que aqui a porta já mudou. Por quê? É a porta que está rodando o servidor web. E o funcionamento aqui é igual, ó. Nosso projeto vai funcionar da mesma forma. Só que dessa vez, em vez de rodar ele sozinho, ele está rodando dentro de um servidor web. Dentro de um container web, que é o ISS Express, né? Ah, e como é que ele controla essas portas ali, né? Lembram que tem aquele arquivo aqui, ó, Launch Settings in Properties, ó. Qual é a porta aqui? O IS ele vai pegar, ó, IS Settings. Qual é a porta que ele vai usar? Ó, 443.90. Porta HTTP normal, ó, vai ser a 43072. Ah, e por que ele está indo direto para a porta SSL? Se a gente vier aqui no nosso program, aqui vai ter, ó, uma ação que é Use HTTPS Redirection. Ou seja, automaticamente, se alguém acessar por uma URL que não está usando o SSL, automaticamente ele vai redirecionar para o SSL, para o HTTPS. Tá? Então, por isso que ele faz. Ó. Então, rodei no Express, ele vai rodar e vai chamar a 443.90. Ó. E aí já está implantado e rodando. Né? Se eu colocar aqui para ele rodar autossuficiente, né? Qual é o que ele vai usar? Se eu ir lá de volta no nosso Launch Settings, se a gente vier aqui, ó, HTTPS ou HTTP, qual é as portas? Ó, 5087, e aqui ele tem a porta de HTTPS, né? Que é o 7124, ó. Olha só. Então, informando esse dado, ele vai estar rodando agora naquela porta, ó, 7124. Vou colocar para executar, e aí ele está rodando autossuficiente e ele já vai executar ali, ó, na 7124. Tá? Agora já não é mais do IS, é a porta padrão dele. Ah, essas portas, o número pode mudar? Se eu criei meu projeto lá num computador, ou às vezes eu vou criar em outro, pode. Aqui ele pode mudar, às vezes aleatório esse número de porta, tá? Mas é aqui que você pode mudar, você pode vir aqui e alterar a porta que você quer. E aí ele vai usar aquela porta na hora de implantar. Ah, mas como é que ele consegue rodar a nível de HTTPS autossuficiente sem precisar aqui de um servidor web, né? Internamente no projeto, ele vem com um servidor web chamado Kestrel. E esse cara, quando eu uso ele autossuficiente, ele starta esse cara lá embutido dentro do nosso próprio projeto. E aí ele faz a execução ali da porta e do redirecionamento e tudo mais, tá? Então é assim que funciona, né? A gente pode, se a gente for implantar num servidor online, para daí acessar esse nosso sistema online, como é que a gente pode fazer? Lá você pode implantar ele autossuficiente, por exemplo, né? E você libera aquela porta, essa porta dele, para você conseguir acessar de fora. E aí, acessando por um navegador de fora, você vai colocar o IP do servidor, a porta, e você já vai estar utilizando o teu sistema, ele já está funcionando. Ah, mas se eu quero usar um domínio, imobconto.com.br, para conseguir usar o meu sistema lá, como é que eu posso fazer? Aí, nesse caso, você vai precisar ter um servidor web, um Nginx, um Apache, para que esse cara consiga fazer a junção lá desse domínio para o IP que você está chamando o teu serviço, né? Você pode rodar esse cara a nível de só lá no domínio, no registro BR. Digamos que a gente tem o imobconto.com.br, a gente registrou no registro BR, que é o órgão brasileiro para fazer isso. Lá você vai colocar, quando ele chamar imobconto.com.br, ele vai chamar o IP. Qual é o IP que você vai colocar? O IP aqui do teu servidor. Se ele vai rodar a nível só de HTTP, tá tudo certo. Eu chamando imobconto.com.br, ele já vai executar o meu projeto, sem eu precisar ter um Nginx ou um Apache, não tem problema nenhum. Só que eu preciso usar o HTTPS, por exemplo. Aí você vai precisar do Nginx e do Apache para você fazer como se fosse um proxy reverso, para você ter nele instalado, nesse servidor, o certificado SSL, e ele ser vinculado com aquele domínio, o imobconto.com.br. Daí, nesse caso, a tua aplicação pode estar rodando autossuficiente numa porta e o teu Nginx ou o teu Apache, quando aquele domínio é chamado imobconto.com.br, ele vai fazer um redirect daquela porta, daquela ação, para porta específica e para rodar o teu projeto aí.
Lá na frente eu vou ensinar vocês como fazer e como a gente vai implantar. Isso é uma forma de implantar ele autossuficiente. A outra é você implantar ele dentro diretamente de um servidor web. Daí você vai precisar ter um cara como o IS, que é o da Microsoft, que você pode implantar um projeto .NET lá dentro. Aí o servidor vai ter um certificado SSL, o teu IIS vai estar configurado e programado para usar um certificado SSL e a tua aplicação vai estar rodando lá dentro dele. Então quando ele chama imob.com.br, ele vai chamar lá o IIS e ele vai rodar a tua aplicação daquela forma. Então são duas formas de como a gente pode implantar o nosso projeto. Ele é autossuficiente ou ele rodando através de um servidor web, né? Mas lá para frente, quando a gente falar também sobre questão de web service, de uma API web service, a API muitas vezes não precisa ter uma URL daquela, ela é só um back-end rodando. O que interessa às vezes para o usuário olhar é o front-end, né? Então essa web API às vezes ela não precisa nem do Nginx, nem do Apache. Ela só vai rodar ela e tá liberada aquela porta no servidor e você tem o IP do servidor e a porta e é isso que você vai usar de comunicação no front-end. E aí você não precisa de informação ali, ele acessa direto. Você pode fazer dessa forma também, tá? Mas aí são outros detalhes de como você pode utilizar. Então aqui a gente tem o nosso serviço rodando, vou colocar até aqui como IS mesmo. A gente vai estar rodando sempre ele, tá formatadinho, explicado algumas partes dele, né? Rodando fluido, aí com todas as nossas páginas, né? E antes de finalizar, eu vou mostrar uma coisa. A gente salvou o nosso projeto e ele estava rodando, né? Então, se a gente vier aqui na pasta onde a gente está salvando o nosso projeto, ó, usuários, Marcial, source, repos, né? Aqui a gente tem o imob control, então se eu vou entrar dentro dele, tem a pasta aqui, ó, esse arquivo aqui é o arquivo de solução que a gente consegue abrir o nosso projeto. Então, ó, se eu fechar aqui o meu Visual Studio e se eu abrir esse cara aqui, ele vai abrir automaticamente o Visual Studio e vai abrir o nosso projeto. Então esse é o arquivo principal do nosso projeto que a gente consegue trabalhar ele. Ó. Então ele abriu ele de volta. Outra coisa, deixa eu fechar o Visual Studio, né? Para a gente abrir ele direto aqui, ó, do Visual Studio, deixa eu chamar o cara aqui, ó, Visual Studio 2022. Abrir ele, ó, ele já tem o imob control aqui, eu posso clicar, ele vai abrir automaticamente o cara, ó. Né? Abrir o nosso projeto, ele já acessa direto, né? Ou deixa eu abrir de novo o Visual Studio aqui. Vamos abrir esse cara de volta. Eu posso vir e abrir ele por aqui, ó. Então se eu não tenho ele ali na área, ó, eu vou aqui, vou acessar aqui lá aquela minha pasta, ó, usuários, Marcial, source, repos, ó, eu tenho imob control e ó o arquivo que eu tenho ali, vou mandar abrir ele e aí ele abre o nosso projeto aqui também, tá? Então são as formas de como a gente vai abrir. Aqui dentro, ó, eu vou ter mais uma pasta, daí agora sim eu vou ter o meu projeto, que é isso aqui, ó. Primeiro nível a gente estava em solução, que é esse cara aqui, ó, né, que tem o arquivo da solução. Depois o outro nível a gente tem o projeto em si com os arquivos, que daí é esse outro nível de pasta aqui que a gente vai acessar, ó. E aí eu tô naquele nível de pasta, ó, o program, o nosso arquivo do projeto. E olha só, os app settings são arquivos de configuração do nosso projeto para ele rodar. Então aqui dentro, ó, se eu abrir o development, né, aqui, deixa eu dar um editar, ó, ele tem o conteúdo do JSON. Então o meu projeto está rodando, eu quero alterar o dado onde ele vai acessar a base de dados. Eu abro o arquivo, altero aqui, salvo, beleza, o meu projeto já vai estar executando com nova informação. Eu estou em produção, venho aqui, abro o arquivo de produção, às vezes mudei o servidor, venho aqui, coloco, mudo aqui e o meu projeto que está rodando em produção já vai estar executando automaticamente, né? Aqui tem as pastas, ó, o www-root, que é aquelas pastas lá físicas, estáticas, né? De imagem, CSS, JavaScript. As nossas views estão aqui dentro, ó, com as mesmas pastinhas e separadas, ó, com os mesmos nomes. A gente tem as properties, ó, que é o launch settings, como é que ele vai rodar. A gente tem aqui as models, ó. A gente não criou nenhuma, só tem aquele erro padrão de model, mas é aqui onde ele vai listar. Aqui a gente tem as controllers, no caso a gente só tem a home, né? E aqui a gente tem o bin, ó. O bin ele tem uma pasta debug, essa pasta debugs é o que o Visual Studio usa para rodar. Se a gente tivesse fazendo um deploy para implantar em produção, ele teria uma pasta release com os arquivos necessários ali dentro. Aqui dentro a gente tem qual é o .NET que a gente está usando, no caso o 7. Caso você esteja usando o 8 aí não tem problema, tá tranquilo. Vai ter a pasta com .NET 8 e vai ter as mesmas informações. E aqui estão os arquivos principais que ele usa para rodar, né? Um exe e uma DLL.
Como a gente está usando no Windows, ele tem um exe, o que esse G faz? Vai chamar essa DLL aqui. Se a gente estivesse rodando no Linux ou no Mac, ele vai rodar a nível dessa DLL aqui. Então esse cara aqui, que seria o nosso arquivo executável em si, os nossos arquivos ali app settings, né? E aqui os nossos arquivos de configuração. Então aí o arquivo principal. Quando a gente fosse fazer um deploy, ele ia criar uma estrutura dessa aqui para a gente fazer o deploy lá, né? O restante aqui são dados que tem específico do nosso projeto em si, que depois ele vai gerar, a hora que você compila, ele gera os caras sozinho. A maioria daquelas coisas está tudo compilado dentro dessa DLL e é aqui que ela vai ser executada, tá ok? Então, visto aí na pasta também, visto isso, realmente agora a gente finaliza essa aula e na próxima aula a gente começa a trabalhar, a estruturar o nosso projeto para usar como banco de dados, tá ok? Um abraço e até a próxima aula.